Aproveitando que os irmãos estão em pés, abram as vossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo de número 5 e o verso de número 22. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5 e o verso 22. Ainda estou vendo alguns irmãos procurar e eu vou esperar que todos encontrem. Mesmo que nós temos projetado aqui, eu gosto que os irmãos procurem na Bíblia, encontrem na tua Bíblia, no teu exemplar, até para nós ir aprendendo onde está, né? E aí nós vamos nos habituando nos localizar nas Escrituras. Diz assim o texto, e é bem conhecido de todos nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o verso 23 diz: contra estas coisas não há lei. Mas eu quero ficar só com o início do verso 22. Só o início. Diz assim: mas o fruto do Espírito é. Hein? Podem tomar os vossos lugares. Mas o fruto do Espírito é. E eu sei que alguém, quem sabe até já tenha dito, mas esse texto eu já ouvi falar 1 milhão de vezes. Esta palavra eu já ouvi outros pregar 1 milhão de vezes. Mas também tem alguém que não ouviu, né? Sabe, entre nós, ou até na live que está sendo transmitida, ou até mesmo alguma revelação que foi dado a mim que não tenha sido dado a outrem. E é isso que nós queremos compartilhar nesta noite com os irmãos, algumas verdades sobre o fruto do Espírito. Lembrando aos irmãos que o fruto do Espírito não são os frutos, mas sim o fruto. Não são 9 frutos, são 9 qualidades dele, que aí nós acabamos de fazer leitura: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E de fato eu não vou me deter nessas qualidades do fruto nesta noite. Quem sabe em uma outra oportunidade nós nos deteremos nas qualidades em si. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos a respeito de como gerar em nós o fruto do Espírito. Até porque eu entendo que o fruto do Espírito vai muito além do manifestar do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito, ele vai muito além do ser cheio do Espírito Santo. Até porque o fruto do Espírito é algo que nós refletimos. E eu, para mim, no meu modo de pensar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é quem demonstra as qualidades, as 9 qualidades do
do fruto do Espírito Santo. Para mim, eu não estou desvalorizando, não estou desmerecendo, mas pensando. Nós, pentecostais, valorizamos muito os dons espirituais, até porque os dons espirituais, eles inflam o nosso ego. Os dons espirituais, eles inflam a nossa soberba, né? As pessoas olham para a gente e dizem assim: oh, como ele é usado por Deus, entregou uma profecia, orou e Jesus curou. São dons, são manifestações dos dons. E os dons espirituais, eles são importantes para a igreja, a fim de capacitar os crentes para o serviço, para o realizar da obra do Senhor na terra. Então, os dons do Espírito Santo não são simples, eles são poderosos e nós devemos buscar, e eu sou um que busca os dons do Espírito Santo. Mas eu gosto de pensar que os dons, olha, presta atenção, os dons do Espírito Santo é aquilo, ou é a forma que Deus opera através de nós. Eu vou repetir. Os dons espirituais é a forma de Deus operar através de nós, através de mim, através de você. Os dons espirituais é a forma de Deus manifestar o seu poder através de nós. Agora, o fruto do Espírito, presta atenção, é aquilo que Deus opera em nós. E é por isso que, às vezes, nós não nos atentamos em desejar ardentemente o fruto do Espírito em nós. Porque o fruto do Espírito, ele trabalha dentro da gente, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa visão, mudando a nossa maneira de ser. E aí eu volto a dizer que os dons espirituais, eles são fundamentais no meio da igreja. E a minha oração é que nós tenhamos os 9 dons do Espírito Santo na igreja de São Marcos, porque é para vocês que eu estou falando. Eu quero que tenha homens e mulheres cheios de Deus, a ponto de se levantar no meio da igreja e entregar uma palavra profética, entregar uma palavra de revelação, para discernir o Espírito que está atuando no meio da igreja. Eu quero que tenham homens e mulheres que se levantem com poder e autoridade e ore e as enfermidades sejam banidas. Eu quero que tenham homens e mulheres cheios de Deus a ponto de levantar e orar e haver milagres, haver maravilhas, para que pessoas creiam no poder de Deus. Mas também quero que tenham homens e mulheres que reflitam em si o fruto do Espírito Santo na sua vida, que tenham, seja abundante na sua vida a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio.
porque isso é dentro de nós, é o mover de Deus dentro de nós. Mas olha só que coisa interessante, estas coisas são operadas em nós através do Espírito Santo. Eu por mim mesmo, nós por nós mesmos, não temos condições, não temos capacidade de produzir o fruto. O fruto do Espírito é gerado em nós através do mover de Deus, através do mover do Espírito Santo em nós. É por isso que Deus falando através do profeta Zacarias, no capítulo de número 4 e no verso de número 6, Deus vai dizer assim através da boca do profeta: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Olha só, o que nós precisamos entender é que salvação é uma coisa, perdão de pecados é uma coisa, regeneração é outra coisa. E o fruto do Espírito está ligado à nossa regeneração. Conforme nós vamos nos aproximando de Deus, Deus vai se aproximando da gente. E nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Isso é regeneração. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que se frustram e desanimam porque não consegue ver em si o fruto do Espírito, não consegue manifestar em si o fruto do Espírito. Então olha só, uma das coisas que o fruto do Espírito é paz, mansidão. E a gente quando vem para a igreja, vem para Cristo, normalmente a grande maioria é bravo. Sim ou não? A grande maioria não é manso. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós para nos tornar mais manso. Vai nos lapidando, vai nos moldando, vai tirando as imperfeições. Eu não sei se vocês já viram o carpinteiro, hoje em dia não tem mais carpinteiro, mas uma vez tinha o carpinteiro e ele tinha uma coisa chamada plana. Ele ia lá na madeira e ia tirando, tirando, até que aquela madeira imperfeita ficava perfeita. Assim é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Assim é o trabalhar de Deus na regeneração. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, mas eu não tenho ainda o fruto do Espírito. Ei, calma aí. Se você não tem, essa é a intenção, que vai, a partir de hoje você comece a buscar esse aperfeiçoamento do Espírito Santo em ti. E aquele que era bravo já passa a não ser mais bravo com o tempo. Aquele que tinha o pavio curto passa a ser longânimo. Porque o Espírito Santo vai trabalhando e vai produzindo em nós o fruto do Espírito. E eu preciso ir mais rápido. E aí eu quero destacar algumas coisas. Porque eu, quando estou falando, eu fico imaginando o que vocês estão pensando, conforme vai indo a mensagem. E aí eu falando, parece-me que vocês estão me perguntando, né? É a leitura que eu faço. Parece que vocês estão me perguntando como podemos nós alcançar
ou ter esse fruto do Espírito em nós? Como que isso é gerado em nós? Como que eu faço para que o fruto do Espírito Santo seja gerado em mim? E aí vai algumas informações para que o fruto seja gerado em ti, na tua vida. E a primeira coisa dela, se você quiser anotar, pode. A primeira coisa para que o fruto do Espírito seja gerado em nós é o novo nascimento, nascer de novo. Para que o fruto do Espírito Santo seja gerado em mim, eu preciso nascer de novo. Dizer como disse Paulo, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Agora, olha só, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o nascer de novo. Porque não existe, presta atenção, isto, não existe a mínima possibilidade do fruto do Espírito ser gerado em nós, ser gerado em mim, se eu não nascer de novo. Eu vou repetir isso. Não existe a mínima possibilidade do fruto do Espírito ser gerado em mim, se eu não nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso renunciar à vida que eu levava, para que o Espírito Santo comece a agir na minha vida. É mais ou menos como uma casa de aluguel. Antes de eu vir morar na casa que eu moro, tinha uma outra família que morava lá. Para que eu pudesse vir morar naquela casa, aquela primeira família teve que sair, porque não tinha como nós morar as duas famílias na mesma casa. Assim é o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo entrar na tua vida se ainda tem coisas do passado, se ainda tem outros habitando. Nós precisamos tirar o que estava, limpar a casa. O Espírito Santo vem, limpa a casa e passa a habitar em nós. É por isso que não há nenhuma possibilidade de haver o fruto do Espírito se não houver nascimento, um novo nascimento. Eu preciso abandonar as coisas antigas para dar liberdade ao Espírito Santo trabalhar na minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 3, verso 1 até o verso 8, não precisa você pegar a Bíblia, só anota para te ler em casa depois, não dá tempo, a leitura é longa. Mas quando nós lemos o capítulo de número 3, verso 1 até o verso 8, do Evangelho de João, nós vamos encontrar uma coisa bem interessante, uma história bem interessante. Jesus se aproxima de Nicodemos e Nicodemos diz assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Aí Jesus, por sua vez, responde dizendo assim: na verdade te digo, eu estou adiantando os textos, só para nós ir mais rápido. Na verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Jesus estava falando para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era doutor da lei, era mestre. Os mestres em Israel. Então Nicodemos, ele era um cara que conhecia a lei mosaica.
de frente para trás e de trás para frente, e aleatoriamente, porque essa era a regra. Para se tornar um jurista, eu vou usar essa expressão, se tornar um jurista, nos dias de Jesus, o rabino precisava conhecer as leis, os 613 preceitos da lei, de frente para trás e de trás para frente, e aleatoriamente. Então, se chegasse alguém e perguntasse para ele o que diz a lei de número 428, ele deveria saber a lei 428 de cor, citar a lei e explicar a lei. Então Jesus não estava falando com um homem leigo, com alguém que não conhecia nada, mas Jesus estava falando com um homem que conhecia muito de lei. E a fala de Jesus dá um nó na cabeça de Nicodemos, porque ele conhecia a ciência, ele conhecia, era um homem letrado, um homem estudado, e ele vai olhar para Jesus e dizer, mas como pode eu, ainda sendo velho, entrar no ventre de minha mãe de novo e nascer? Aí Jesus disse assim, você precisa nascer, Nicodemos, da água do Espírito, da regeneração. Jesus vai dizer assim, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele vai continuar dizendo assim, não te maravilhes em eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Pois o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que não existe vida com Deus sem que o velho homem seja desfeito. Não existe vida com Deus se o velho homem não for desfeito na nossa vida. É comum a gente encontrar pessoas que dizem caminhar para o céu, praticando as velhas práticas. É comum encontrar pessoas que se dizem caminhar para o céu, carregando consigo a velha bagagem lá do mundo. A gente olha, não há mudança nenhuma. Até porque o Evangelho é um Evangelho que transforma. Se não houver transformação, se nós pregarmos esta palavra e ela não gerar transformação em nós, não é de Deus, porque a palavra de Deus gera transformação, gera mudança. Se nós estamos na igreja, ouvindo a palavra, e não há mudança em nós, significa que a palavra não está fazendo efeito, significa que o Calvário, a cruz de Cristo, não está fazendo efeito na nossa vida. Precisa haver mudança em nós. A palavra é uma palavra que confronta. A palavra não é uma palavra que só massageia ego. Nós vivemos uma geração que não gosta muito de palavra que confronta. Nós gostamos de palavra que infla, que faz a gente viajar. Aquelas palavras que vêm dizendo assim, ei, Deus vai te dar vitória, fica tranquilo. Vai te dar vitória se você estiver na palavra, firmado nela. Eu estava dizendo que formar o fruto em nós faz parte da regeneração.
Então é natural que nós encontramos pessoas que estão andando com Deus, que estão no processo de melhoramento. De melhoramento. Vamos em frente. A primeira coisa, então, é nascer de novo, para que o fruto seja gerado em nós. A segunda coisa, a segunda ordem é andar de acordo com a palavra. Não tem como o Espírito Santo trabalhar em nós se nós não estivermos de acordo com a sua palavra. A Bíblia sempre foi e sempre será o nosso manual. A Bíblia sempre foi e sempre será a nossa regra de fé. A Bíblia sempre foi e sempre será para aqueles que querem ir para o céu a regra de conduta. É nela que nós tiramos o modelo de cristão. Ela é o espelho que nós nos espelhamos para ver se estamos bem alinhados com os céus. Então, olha só, para que o fruto do Espírito seja gerado em mim, eu preciso estar de acordo com esta palavra. O mesmo livro que fizemos leitura, Gálatas, capítulo de número 5, e o verso 16, vai dizer assim: andai em espírito, e não cumprireis com os desejos da carne. Eu vou pular os versos. Verso 24 vai dizer assim: e os que são de Cristo crucificaram, olha só, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Verso 25, e se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Agora, a pergunta é: o que é andar em espírito? O texto diz: se nós andamos, se vivemos em espírito, também andamos em espírito. A pergunta é: o que é andar em espírito? Algumas pessoas acham que andar em espírito é uma coisa mística. Algumas pessoas acham que andar em espírito é flutuar. Outras pessoas acham que andar em espírito é rodopiar no meio da igreja. Aí, rolar. Outro dia eu vi um videozinho que eu tinha um poste no meio da igreja, o rapaz pulou no poste para cima. Isso não é andar em espírito, isso é loucura. Isso é emocionalismo. Incrível que muita gente, muitas igrejas incentivam essas coisas, porque aí a pessoa fica emocionada a tal ponto que fica fácil de ser manipulada. E aí bota um som bem alto, uma música bem alta, e aí faz, e grita, e pula, e aí aquela coisa começa a pegar. E manipula, essa é manipulação. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é equilíbrio. O Espírito Santo não tira a nossa razão. O Espírito Santo não rouba a nossa consciência. Então, olha só, andar em espírito é simples.
Presta atenção em mim. Andar em espírito é cumprir o que a palavra diz. Simples assim. Se eu conseguir andar conforme esta palavra me orienta que eu ande, e é isso que o texto está dizendo. O texto de Gálatas está dizendo que é para nós andar em espírito, andar segundo a palavra, segundo aquilo que a palavra dita para mim andar. Olha só que coisa interessante. Andar em espírito é ser guiado por esta palavra. E aí eu não sei se você está perguntando para mim, mas deixa eu pensar que você está perguntando, você está dizendo assim, mas e como é andar em espírito então? Em obediência. A primeira coisa. Andar em espírito, andar segundo a palavra. Depois andar em obediência à palavra. Se não for pela obediência desta palavra, não é andar em espírito, é andar em qualquer coisa, menos em espírito. Olha que vai dizer o texto de João, capítulo 6, verso 63. Jesus disse: mas a palavra que eu vos digo são de vida eterna. Em outra tradução vai dizer assim, mas as palavras que eu vos digo são espírito de vida. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, ela passa a reger a minha vida, então eu começo a andar em espírito. Eu ouço a palavra entra em mim, e eu começo a obedecer a palavra que entrou em mim. Viver ela de fato. Aí sim eu começo a andar em espírito. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso 13, ele vai dizer assim, ó: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. João, capítulo 15, o verso 5, o que é andar em espírito? Olha o que João vai dizer: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Então andar em espírito, logo é andar debaixo da obediência da palavra. Sabe por que muita gente ora e não recebe nada? Porque não está segundo a palavra. Não está em obediência à palavra. Olha o texto diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Isso é, se você estiver cumprindo a palavra, de fato, então, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Eis a razão de muita gente jejuar e não receber, fazer campanha de não sei quantos dias e não receber, dar ofertas e não receber, fazer votos e não receber. E aí tem um irmãozinho que nem abriu a boca ainda para só começou a orar e a vitória já chegou. Daí você olha assim, mas parece que Jesus ama mais ele do que eu. Parece que Jesus é seletivo, Deus é seletivo nas suas respostas. Eu já estou aqui há 90 dias, eu estou 1 ano orando, eu estou 10 anos orando. E não vem resposta. Agora o cabra orou 5 minutos e a resposta já veio. A diferença está que quem sabe ele esteja andando segundo a palavra. Quem sabe pode ser que ele esteja em Cristo e a palavra esteja nele. É hora, é noite de nós fazermos uma reflexão.
Como estamos andando, segundo a palavra ou não? Nós somos a geração do questionamento. Essa semana eu conversava com algumas pessoas e eu falava exatamente isso. Nós somos a geração do questionamento. Eu não, eu sou da geração antiga, tá? Eu sou da geração que o pai falava assim: não dá, não é para fazer. Pronto, não é para fazer. Então, se para mim, se disser assim, ó, não é para fazer, tá tudo certo. Eu fui treinado a entender que não é não e não tem que perguntar. Mas a geração de hoje não, a gente diz assim, não é para fazer, tá, mas por que não é para fazer? Aí você diz por que não dá para fazer, daí ele te dá a explicação por que pode fazer. Só que isso nós trazemos para dentro da igreja. Isso nós trazemos para dentro da nossa fé. E hoje há um questionamento da palavra de Deus. Tem coisa que eu gosto e tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu concordo com a palavra, tem coisa que eu não concordo. Até mesmo entre os cristãos. Eu não concordo com isso aqui. Isso aqui tinha que mudar. Por que não é diferente esse negócio? Ah, que Deus é esse? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Guarde isso no teu coração. Não sou eu que tenho que... Perdão, não é a Bíblia que tem que se moldar aos meus gostos. É eu que tenho que me moldar à vontade da palavra. É eu que tenho que me moldar segundo a palavra. Mas só que nós vivemos uma geração que queremos que a palavra seja moldada para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação. Nós somos a geração mais hedonista de todas. O que é hedonista? O hedonista, é aquele que busca prazer constante, pensa em si mesmo, eu estou melhorando porque vai ficar mais fácil. Ficando bom para mim, vocês que se lasquem. É mais ou menos assim o hedonista. Eu estando bem, eu sendo feliz, o resto que se exploda. Nós somos uma geração hedonista, que só queremos o nosso bem-estar. Não queremos renunciar nada, não queremos abrir mão de nada. Quando o evangelho é renúncia, eu não concordo, eu não acredito num evangelho que não precisamos renunciar nada. O evangelho que eu conheço, que a Bíblia me apresenta, é um evangelho que vem para mim renunciar a algumas coisas na minha vida, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. É por isso que tem gente que não tem a plenitude do Espírito em si. Porque não quer abrir mão de algumas coisas. Não quer renunciar nada. A palavra de Deus, presta atenção nisso. A palavra de Deus não é a palavra de Deus porque eu aprovo. Também ela não deixa de ser a palavra de Deus só porque eu não aprovo. Ela é a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer assim: toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a palavra, não é um pouquinho, não é algumas porções, não é alguma parte, não é só alguns livros, não é só algumas falas, é toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para redarguir, para instruir, para conduzir aos céus.
A Bíblia Sagrada, presta atenção nisso, a Bíblia Sagrada é a constituição do crente que quer morar no céu. Nós precisamos nos curvar a ela. A Bíblia Sagrada é a constituição de quem quer ir morar no céu. Então só vou andar em espírito quando eu começar a obedecer a palavra de verdade. Como está o exercício da palavra na tua vida? Eu já estou indo para o final. Andar em espírito é quando eu decido aceitar a Cristo conscientemente. Vou dizer uma coisa. A decisão de servir a Cristo, ela não é estática, ou seja, ela não é uma decisão que alguém entra em êxtase. Não sei se essa é a palavra. Falei errado, me perdoe. Alguém que perdeu a consciência e aí decidiu aceitar a Cristo. Não. Não é isso. Presta atenção no que eu vou dizer. Vou falar bem devagar. Todas as pessoas que aceitam a Jesus no final de uma pregação, movidas pela emoção, elas não permanecem firmes na sua caminhada. Todas as pessoas que aceitam a Jesus no final de uma pregação movida pela emoção, elas não permanecem. Elas se frustram. Porque o evangelho não é emoção. Aceitar a Cristo não é emoção. A decisão de aceitar a Cristo, ela é racional. Ela é racional. Pessoas, presta atenção no que eu vou dizer agora. Pessoas que servem a Cristo emocionalmente perdem a fé quando são frustradas em suas expectativas. Vou repetir de novo. Eu quero que você grave isso. Pessoas que servem a Cristo emocionalmente perdem a fé quando são frustradas nas suas expectativas. Porque o aceitar a Cristo não é emocional, é racional. Mas quando aceitamos e servimos a Deus racionalmente, presta atenção de novo. Quando aceitamos e servimos a Deus racionalmente, a minha fé não fica condicionada à circunstância que eu estou vivendo. Quando eu aceito a Deus, a Cristo, pela razão, pelo entendimento, eu passo a entender que Deus está acima de todas as coisas. Está acima de todas as circunstâncias. E independente da circunstância que eu esteja vivendo, eu vou permanecer olhando para Ele. Porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Não é uma fé emocionada, não é uma fé emocional, é uma fé com razão, com entendimento. Você está entendendo o trabalhar de Deus? Olha só, eu ando em espírito quando eu aceito a Cristo. Através de uma decisão consciente. Eu entendi o evangelho. Eu entendi o plano de salvação. Eu entendi o plano da graça. Então eu vou aceitar o Senhor porque eu entendi que eu preciso. E não tem nada que vai me mover do evangelho porque eu entendi. Porque eu entendi.
Eu já estou encerrando. Mas Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, e o verso 2, olha que coisa interessante. Paulo vai dizer assim no verso 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perdão. Não vos conformeis, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Agora sim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção nisso aqui. Paulo poderia ter dito assim: não vos conformeis com este mundo, sejam transformados. Mas Paulo diz assim: transformai-vos. Por que Paulo fala transformai-vos e não sejam transformados? Porque a obra de transformação começa a partir de nós. A obra de transformação começa a partir de eu, a partir de mim. Eu preciso desejar ser transformados por Deus. Deus não transforma ninguém que não queira ser transformado. Eu preciso que a decisão de servir a Cristo, ela é racional. E eu só vou desejar quando eu entender. Ela é racional, ela não é emocional. É só nós ler o verso primeiro. O verso primeiro vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha só, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto racional, culto com entendimento. Eu não gosto muito, para não dizer que eu não gosto nada. O pregador que fica dizendo assim: levanta a mão agora, glorifica. Agora não sei o quê. Não. Eu vou dar glória a Deus quando eu entender a verdade da palavra. Porque o meu culto não é emocional. O meu culto é racional. Eu entendi a verdade. Então eu glorifico ao meu Deus por esta verdade da palavra. Uma vez me disse um irmão, alguns anos atrás, eu tinha uma campanha. Daí eu não fui no sábado à noite. Eu só fui no domingo pela manhã. Aí eu cheguei lá na igreja no domingo pela manhã, o querido veio lá correndo me abraçar. Disse assim: o pastor, como é que estava o culto ontem? Olha para mim. Disse assim: estava uma maravilha. Um Pentecoste. Um mover de Deus. Mas lindo demais. Disse: e o que o irmão pregou? Ah, não sei o que ele pregou. Emoção. Por emoção. Nós precisamos entender a palavra. É porque nós não entendemos a palavra que nós viemos à igreja no domingo à noite, na terça-feira à noite, na quinta-feira à noite, e saímos ali fora e continuamos fazendo a mesma coisa que estávamos fazendo. Não mudou nada na nossa vida. Porque nós não entendemos. E se eu não entender, o Espírito Santo não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. Nós precisamos entender a palavra que está sendo pregada. Porque o evangelho, a salvação, o aceitar é racional. Nós não vivemos de emoção. O céu não é emoção. O céu é razão. Se nós estamos aqui,
e decidimos andar no caminho do Senhor, é porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. É porque nós somos convencidos. Nós não fomos emocionados. Nós não fomos manipulados pelo Espírito Santo, até porque o Espírito Santo não manipula. O Espírito Santo, ele convence, ele fala, ele orienta, ele conduz. Para nós encerrar, então, como eu devo desenvolver o fruto do Espírito em mim? Ou como se desenvolve? Pelo novo nascimento e pelo andar em Espírito. E como é esse andar em Espírito, então? É pela obediência à palavra e pela decisão consciente de obedecer a Deus. E aí eu tenho só mais uma pergunta e eu encerro. Prometo para vocês que eu encerro aqui. Mas eu tenho só mais uma. O que é essa experiência? Fruto do Espírito em mim. Você sabe? O que é a experiência? Você já teve a experiência? Você identifica essa experiência de ter o fruto do Espírito? Eu já falei antes que o fruto do Espírito, andar em Espírito, não é perder a consciência. Eu falei também que andar em Espírito não é rodopiar ou falar em muitas línguas, mas é evidenciar. Olha só, tem muita gente que acha que andar em Espírito é entrar numa redoma religiosa. E se torna uns crentes chatos. Uma religiosidade que tem que cuidar para falar. Tem que cuidar até para sentar perto, porque sentar meio enviesado já é pecado. Uma redoma. Tem gente que aceita Cristo e acha que o Evangelho e o andar em Espírito é tão místico que abandona a família. Abandona os parentes. Porque agora eu sou luz e eles são trevas. Porque agora eu sou de Deus e eles são do diabo. Não me misturo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Aonde é o melhor lugar de se acender uma luz? Na escuridão? Nas trevas? Ninguém acende uma luz ao meio-dia do mês de janeiro. Uma seca. Não é verdade? A gente acende a luz quando escurece. Então deixa eu dizer para você, se você quer andar em Espírito, seja a luz aonde tem trevas. Resplandeça aonde ninguém tem luz. Seja o farol que conduz as pessoas a Cristo. Que as pessoas possam olhar em ti e ver sim diferença. O teu falar não é mais um falar chulo. Você já não conta mais piada suja, agora você fala de Jesus. Você tem uma palavra saudável, agradável. As coisas velhas já passaram.
Agora houve mudança na tua vida, realmente, agora você é luz. E as pessoas que andam em treva por causa da luz do Evangelho, por causa da luz do Espírito Santo que há em ti, serão conduzidas aos braços de Cristo. É isso que é andar em Espírito. Fazer a diferença no mundo corrompido. Aonde eu chegar, as pessoas entendem que ali chegou um homem de Deus. Lá em Lópolis, eu cheguei numa loja um dia. E o dono da loja me compartilhou uma experiência. Na verdade, era uma pecuária. E lá a cidadezinha é bem pequenininha. E eu sei que tem alguns irmãos de Lópolis que estão me assistindo. A cidadezinha pequenininha, todo mundo se conhece. Aí ele, quando eu entrei, ele veio lá me cumprimentar. E nós começamos a conversar. Ele disse assim: pastor, deixa eu compartilhar uma coisa com o senhor. Vai lá, homem, conta. O senhor hoje já é o terceiro da tua igreja que vem aqui. Eu, que bom, que maravilha que eu sou o terceiro. O que isso tem a ver? Ele disse: não. É que entrou o primeiro, ele me disse o nome. Entrou o primeiro crente de lá. Tinha um grupo de homens aqui falando aquelas bobagens de homens. E aí o crente da tua igreja entrou na conversa. E falou um monte de bobagem também e foi embora. Passou, diz ele assim, passou um tempo, entrou um outro. E quando entrou o outro, ele me disse o nome também. Assim, quando ele entrou na porta, os mesmos homens disseram assim: agora vamos ficar quietos, porque o fulano entrou e ele é crente, ele é diferente. Precisamos que a luz do Espírito Santo que está em nós faça a diferença aonde nós chegamos. Que as pessoas aonde nós chegar, que tenhamos o fruto do Espírito gerado em nós, eles vão olhar para nós com um olhar diferenciado, porque realmente somos crentes. Porque realmente houve mudança em nós. Perguntar de novo, não precisa me responder. Como está o fruto do Espírito aí? O que os colegas de trabalho dizem quando você chega na empresa? O que os colegas de trabalho dizem quando você está lá na empresa? O que os vizinhos dizem quando você anda nas ruas do bairro que você mora? O que o comércio diz quando você entra na porta do comércio? Colocamos em pé. Andar em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis com as obras da carne.